Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Bastiat vs Proudhon. 13ª carta. Por Pierre-José Proudhon. Monsieur Bastiat, sua última carta justifica todas as minhas antecipações. Eu sabia tão bem o que ela conteria que, mesmo antes de ter recebido Lavoix do Peuple de 4 de fevereiro, eu já havia escrito 3/4 da resposta que você está prestes a ler, e a qual só preciso acrescentar os toques finais. Você é sincero, Monsieur Bastiat, nesse ponto, você não deixa espaço para dúvidas. Eu já reconheci isso antes e não tenho desejo de retratar minhas palavras. Mas é muito necessário que eu lhe diga que seu intelecto está adormecido, ou melhor, que nunca viu a luz. Terei a honra de demonstrar esse fato para você, resumindo nossa controvérsia. Espero que o tipo de consulta psicológica na qual você estará presente, e da qual sua própria mente será o assunto, possa ser para você o começo dessa educação intelectual sem a qual um homem, qualquer que seja a dignidade de seu caráter e quaisquer que sejam os talentos que ele possa exibir, não é e nunca será nada além de um animal falante, para usar a frase de Aristóteles. A inteligência humana consiste no exercício completo, harmonioso e coerente das 4 seguintes faculdades: percepção, comparação, memória e julgamento. Pelo menos foi o que me ensinaram na faculdade e o que você encontrará em todas as filosofias. 2 ou mais julgamentos juntos, formando um todo sistemático, constituem um processo. Os processos do entendimento são de vários tipos: silogismo, indução, sorites, dilema, etc. Nós os chamamos todos de raciocínio. A arte do raciocínio é chamada lógica, ou seja, falando propriamente, mecânica intelectual. Essas faculdades juntas constituem a razão. A indução de Platão, o silogismo de Aristóteles, a contradição dos sofistas, a identidade de Condillac, a antinomia de Kant e Hegel são apenas várias formas de raciocínio, aplicações especiais da lógica. Assim como o uso do vapor como energia motriz causou a invenção de todos os tipos de máquinas, como locomotivas, barcos a vapor, motores estacionários, motores de alta ou baixa pressão, etc., mas todos dependentes do mesmo princípio, vapor. Todas as ciências, sem exceção, são fundamentadas na lógica, isto é, no exercício das 4 faculdades básicas: percepção, comparação, memória, julgamento. É por isso que a ciência é essencialmente demonstrativa. Espontaneidade, intuição, imaginação não têm autoridade científica. Por esta razão também, é por virtude de suas faculdades de raciocínio que os homens se tornam capazes de comunicar seus pensamentos e conversar entre si, privem-nos de percepção, comparação, memória e julgamento, e eles falam sucessivamente ou todos ao mesmo tempo, mas não se respondem ou se compreendem. Agora, para aplicar essas leis da mente humana, nosso critério comum. No início desta controvérsia, respondendo inequivocamente à pergunta que você me fez, ou seja, se o juro sobre empréstimos é legítimo, eu disse que, sob a condição econômica atual e até que o crédito fosse democraticamente organizado, uma resposta afirmativa me parecia inevitável, que, consequentemente, os argumentos que você tinha tomado a dor de me dar eram supérfluos, que eu os aceitava antecipadamente, que toda a questão, até onde eu podia ver, residia em determinar se as condições econômicas eram capazes de mudança, e que o socialismo, em cujo nome eu falava, afirmava essa capacidade. Eu acrescentei que a mudança nas condições do crédito era uma necessidade da própria tradição, a última fase daquela rotina que você defende com tanta obstinação e tão pouca filosofia. Então, a pergunta proposta por você, se é legítimo o juro sobre o capital, respondi sem hesitação que sim. Na presente condição das coisas, o juro é legítimo. Mas afirmo que essa condição pode e deve ser alterada, e inevitavelmente, quer queiramos ou não, isso acontecerá. Foi essa, então, uma resposta vaga. E eu não tinha o direito de esperar que, depois de ter respondido tão claramente a sua pergunta, você, por sua vez, respondesse a minha. Mas eu estava lidando com um homem cujo intelecto está hermeticamente fechado, e para quem a lógica é como nada. É em vão que eu exclamo para você: sim, o juro é legítimo sob certas condições independentes da vontade do capitalista, não é sob outras, cujo estabelecimento depende hoje da sociedade, e é por essa razão que o juro, desculpável no credor, é, do ponto de vista da sociedade e da história, uma expoliação.
Você não ouve nada, não compreende nada, nem sequer ouve minha resposta. Você carece da primeira faculdade da inteligência, a percepção. O mesmo ocorre em sua segunda carta, que começa assim: Senhor, você me faz 7 perguntas. Você esquece que estamos preocupados no momento com apenas uma: a taxa de juros sobre o capital é legítima. Todo o resto da sua carta é simplesmente uma reprodução dos primeiros argumentos aos quais eu não tinha respondido, porque não tinha resposta a dar. Mude as condições, eu disse, e você muda o princípio, você muda a prática. Você não prestou atenção às minhas palavras. Você pensou que seria mais útil brincar com contradição e antinomia, sobre tese, antítese e síntese, assim trazendo para o seu lado, com tão pouco esforço, os agiotas e os tolos, felizes em rir daquilo que eles temem examinar. O que eu fiz então? Para provocar em você essa percepção refratária, eu utilizei vários termos de comparação. Eu lhe provei, citando exemplos de monarquia, poligamia, combate judicial e organizações industriais, que uma coisa pode muito bem ter sido boa, útil, legítima e respeitável em um momento, e depois se tornar ruim, ilegítima e perniciosa de acordo com as circunstâncias circundantes. Que o progresso, a grande lei da humanidade, não é outra coisa senão essa transformação incessante do bem em mal e do mal em bem. E que, como acontece com outras coisas, é o mesmo com a taxa de juros. A hora chegou para ela desaparecer, como é fácil de ver pelos sinais dos tempos, políticos, históricos e econômicos, que me contento em mostrar a você, convocando-os. Este foi um apelo à mais preciosa de suas faculdades. Foi como dizer a você, quando afirmo que as condições que tornavam o empréstimo a juros desculpável e legítimo desapareceram, não afirmo nada extraordinário, anuncio apenas um caso especial de progresso social. Observe, compare, e, feita a comparação, reconhecida a analogia, volte à pergunta que eu fiz depois que você fez a sua. As formas de crédito podem e devem ser mudadas de tal maneira que levem à abolição dos juros. Esse é o ponto que devemos examinar, sem negar a absolvição que a ciência deve a todos os emprestadores, especuladores, capitalistas e usureiros. Mas e daí? Monsieur Bastiat compara. Ele é mais capaz de comparação do que de percepção. As analogias da história você não compreenderia, o progresso das instituições e a lei geral que o governa você chama de fatalismo. Quero, você diz em sua terceira carta, ficar em meu próprio terreno. E aí, sacudindo o seu chocalho, pegando cada palavra capaz de servir como pretexto, você reproduz, como novos argumentos, fatos cuja legitimidade na ordem estabelecida eu não questiono, mas cuja necessidade nego e, portanto, exijo uma revisão e uma reforma. Quando um homem que se intitula economista, que pretende raciocinar, demonstrar, conduzir uma discussão científica, chega a tal ponto, eu me atrevo a chamá-lo, senhor. Um homem desesperado. Nem percepção, nem comparação, absolutamente incapaz de ouvir e responder. Depois disso, o que eu poderia esperar de você? Você estava fora da filosofia, fora da ciência, fora da humanidade. No entanto, eu não desisti. Talvez, disse a mim mesmo, a percepção e a comparação possam ser despertadas em Monsieur Bastiat com a ajuda de outra faculdade. Examinar uma ideia de perto e depois compará-la com outra é algo muito sutil e abstrato. Vamos tentar a história. A história é um registro das observações e experiências da raça humana. Vamos apontar para o progresso, compreender o progresso em sua totalidade, e consequentemente suas leis, requer apenas memória. Quando falo de memória como uma faculdade do intelecto humano, quero dizer algo essencialmente diferente da recordação. Os animais recordam, mas não têm memória. Memória é a faculdade de conectar e classificar recordações, de considerar vários fatos consecutivos como um e o mesmo fato, de lhes dar uma sequência e uma unidade. É percepção aplicada a uma sucessão de coisas que aconteceram no passado e foram generalizadas. Então escrevi uma monografia sobre usura. Mostrei-lhe a origem da usura, suas causas, suas desculpas, suas analogias, seu desenvolvimento, seus efeitos, suas consequências. Provei que os resultados do princípio da usura são completamente impossíveis e absurdos, que eles inevitavelmente produzem imoralidade e miséria. Feito isso, eu disse a você, você vê que a ordem e a preservação da sociedade são agora incompatíveis com a usura, que as condições de crédito não podem mais permanecer como foram, que o juro,
legítimo no início, desculpável mesmo hoje no credor, que não está obrigado a se privar, se tornou, aos olhos da consciência social, um meio de expoliação, uma instituição monstruosa, que exige urgentemente reforma. Aqui estava uma chance, se eu não me engano, de estudar a história e as novas condições do crédito, e a possibilidade que eu afirmava de torná-lo gratuito. E lembre-se de que, cuidadosamente deixando de lado a questão das pessoas, eu continuamente lhe disse: não acuso os capitalistas. Não reclamo dos proprietários, tenho o cuidado de não condenar, como a igreja fez, os banqueiros e usurários. Reconheço a honestidade de todos os que lucram com o juro. Denuncio um erro exclusivamente coletivo, uma utopia antissocial cheia de iniquidade. Bem, você ao menos me entendeu? Quanto a me refutar, você nem sequer sonhou com isso. Eu tenho diante de mim sua quarta carta. Ela contém uma sombra dessa percepção histórica que eu chamo de memória. Não. Os fatos consumados são para você apenas lembranças, isto é, não são nada. Você não os nega, mas como é totalmente incapaz de seguir sua trama e generalizá-los, você não extrai deles seu significado, sua importância escapa a você. Você carece da faculdade de memória, assim como das faculdades de percepção e comparação. Só pode continuar repetindo a mesma coisa: quem empresta com juros não é um ladrão, e ninguém pode ser obrigado a emprestar. Qual é a utilidade, portanto, de perguntar se o crédito pode ser organizado com uma base diferente, ou examinar os efeitos do juro sobre as classes trabalhadoras? Seu tema está estabelecido, você não se afasta dele. E, tendo mostrado o funcionamento da usura através de exemplos, você os reproduz na forma de proposições e exclama: eis a ciência. Confesso, senhor, que duvidei por um momento se realmente existia alguém na Terra tão maltratado pela natureza em termos de intelecto, e questionei suas intenções. Quanto a mim, prefiro 1000 vezes ser suspeito de insinceridade do que me ver privado dos mais gloriosos dons do homem, aqueles que constituem sua força e sua essência. Foi com essa dolorosa impressão que escrevi minha carta de 31 de dezembro, cujo significado agora você pode facilmente compreender. Eu disse a mim mesmo: já que o Sr. Bastiat não se dignará honrar minha resposta com sua atenção, nem comparar os fatos que a sustentam, nem considerar o movimento histórico que aniquila sua teoria, já que ele é incapaz de entrar em discussão comigo e compreender os argumentos de seus oponentes, sou forçado a acreditar que ele está sobrecarregado com personalidade. Ele é um homem, como dizem, que está casado com seu próprio julgamento, e que, ao recusar ouvir qualquer um além de si mesmo, está isolado de todo o convívio com seus semelhantes. Então, vamos atacá-lo em seu julgamento, isto é, em sua consciência, em sua personalidade, em seu ego. Foi assim, senhor, que fui levado a lidar, não mais com seus argumentos, que eram completamente estranhos à questão, mas com suas intenções. Eu questionei sua sinceridade, foi um experimento, peço desculpas por isso, que me permitiu tentar em sua individualidade. Para dar forma e substância à minha acusação, concentrei toda a nossa discussão em um fato contemporâneo, palpável e positivo, com o qual eu identifiquei, não apenas sua teoria, mas você mesmo, o Banco da França. Eu disse que o Banco da França é a prova viva da minha afirmação frequentemente repetida durante as últimas 6 semanas, ou seja, que o juro era uma vez necessário e legítimo, mas que hoje a sociedade é capaz e deve abolir. É comprovado, de fato, comparando o capital do banco com sua reserva metálica, que enquanto paga aos acionistas juros sobre o referido capital a 4%, ele pode conceder crédito e descontos a 1% e ainda assim realizar bons lucros. Ele pode, deve, até que o faça, rouba. Ao se recusar a fazê-lo, mantém os juros, aluguel e renda agrícola, que deveriam ser reduzidos em todos os lugares para 1% no máximo, em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 15%. Faz com que o povo pague anualmente para as classes improdutivas mais de 6 mil milhões em gratificações e extras, e, onde poderiam produzir anualmente um valor de 20 mil milhões, impede-os de produzir mais do que 10 mil milhões. Então, ou você deve justificar o Banco da França, ou, se não pode, se não ousa, deve admitir que a instituição de juros é apenas uma instituição transitória que deve desaparecer em um estado mais elevado da sociedade. É comprovado, de fato,
Comparando o capital do banco com sua reserva metálica, que enquanto paga aos acionistas juros sobre o referido capital a 4%, ele pode conceder crédito e descontos a 1% e ainda assim realizar bons lucros. Ele pode, deve, até que o faça, rouba. Ao se recusar a fazê-lo, mantém os juros, aluguel e renda agrícola, que deveriam ser reduzidos em todos os lugares para 1% no máximo, em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 15%. Faz com que o povo pague anualmente para as classes improdutivas mais de 6 mil milhões em gratificações e extras, e, onde poderiam produzir anualmente um valor de 20 mil milhões, impede-os de produzir mais do que 10 mil milhões. Então, ou você deve justificar o Banco da França, ou, se não pode, se não ousa, deve admitir que a instituição de juros é apenas uma instituição transitória que deve desaparecer em um estado mais elevado da sociedade. Isso é o que eu disse a você, senhor, e em termos suficientemente contundentes, dir-se-ia, para provocar de sua parte, na ausência de percepção, comparação e memória sobre a questão inteiramente histórica que até então eu havia lhe apresentado, aquele simples e puramente intuitivo ato da mente que ela executa quando se encontra diante de um fato, e é solicitada a responder sim ou não, quero dizer, um julgamento. Você só tinha que responder em uma palavra, é ou não é, e a operação estava concluída. É isso, ou seja, sim, o Banco da França pode, sem prejudicar seus acionistas ou se prejudicar, reduzir sua taxa de desconto para 1%. Então, através da concorrência que essa redução criaria, ele poderia reduzir o aluguel de todo o capital, incluindo o seu próprio, para menos de 1%. E uma vez que esse movimento de redução, uma vez iniciado, nunca pararia, ele pode, se quiser, fazer com que o juro desapareça completamente. Então, se o crédito pago levar apenas o que lhe pertence, leva diretamente ao crédito gratuito, então, o juro é apenas uma relíquia da ignorância e da barbárie. Então, a usura e o aluguel, em uma democracia organizada, são ilegítimos. Isto é, não é verdade que o Banco da França, apesar do balanço semanal, possua um capital de 90 milhões e uma reserva metálica de 460 milhões. Não é verdade que esta enorme reserva seja resultado da substituição de papel-moeda do banco por espécie em circulação comercial, etc. Em caso afirmativo, eu teria lhe remetido ao Sr. Dargaud, que é mais adequado para tal discussão. Deveríamos ter acreditado nisso se você não nos tivesse mostrado. A este fato categórico e palpável do Banco da França, você não respondeu nem sim nem não. Você nem mesmo questionou a identidade que existe entre o fato apresentado ao seu julgamento e sua teoria do juro. Você não percebeu a sinonimia dessas duas proposições? Sim, o Banco da França pode dar crédito a 1%, então minha teoria é falsa. Não, o Banco da França não pode dar crédito a 1%, então minha teoria é verdadeira. Sua resposta, indubitável monumento de um intelecto que nunca foi iluminado pela palavra sagrada, foi a seguinte: que você não estava lidando com o Banco da França, mas com o capital, que você não defendia o privilégio do banco, mas apenas a legitimidade do juro, que era a favor da liberdade dos bancos, assim como da liberdade de empréstimo, que se fosse possível para o Banco da França dar crédito e desconto gratuitamente, você não tentaria impedi-lo, que você se limitava a uma única afirmação, a de que a ideia de capital supõe necessariamente implica do juro, que o primeiro nunca existe sem o segundo, embora o segundo às vezes exista sem o primeiro, etc. Então, você é tão impotente para julgar quanto para perceber, comparar e lembrar. Você carece da consciência judicial que, na presença de dois fatos, idênticos ou incompatíveis, decide, sim, eles são idênticos, não, eles não são idênticos. Sem dúvida, como você é um ser pensante, você tem intuições, iluminações, revelações. Eu não me atrevo a dizer, por minha parte, o que ocorre em seu cérebro. Mas com certeza você não raciocina, não reflete. Que tipo de homem você é, Sr. Bastiat? Você é um homem mesmo? Como? Depois de ter sucessivamente rejeitado a metafísica, que você não entende, a filosofia da história, que você considera fatalismo, o progresso econômico, que termina na redução do juro a um absurdo, você também rejeita as finanças práticas, cujo maior resultado é justamente a conversão do crédito pago em crédito gratuito, e ainda insiste em manter a verdade absoluta de sua teoria, que você destruiu com suas próprias mãos.
Você sempre foge. A metafísica, a história, a economia social e o banco são sucessivamente derrotados por seus argumentos, assim como a percepção, comparação, memória e julgamento por sua inteligência. Mais uma vez, qual é sua dialética e como você quer ser tratado? Mesmo assim, eu não desanimei. Eu queria ir até o fim e fazer um esforço final. Pensei que a cinécia das faculdades intelectuais poderia surgir da ausência de ideias, e eu me lisonjeei com a esperança de finalmente fazer uma faísca surgir de sua mente. Você mesmo parecia sugerir esse curso ao dizer para mim, convencido de que toda essa discussão repousa sobre a ideia de capital, e tentando, consequentemente, explicar sua concepção dela. Desde então, ele é impermeável à lógica, eu disse, vamos tentá-lo com ideias. Seria uma vergonha permitir que tal discussão terminasse antes que os dois oponentes pudessem dizer que, se não tivessem sido capazes de concordar, pelo menos haviam se entendido. Como você evadiu desta demonstração? É isso que eu examinarei ao responder sua última carta. Deixarei de lado seu magnífico e grandiloquente exórdio, no qual você parabeniza a sociedade pelo serviço que eu prestei ao desvendar o último recurso do socialismo, e no qual você celebra a sua vitória. Também não vou comentar certas brincadeiras sobre minha hesitação e vacilação em debater sobre esses assuntos. Nossos leitores estão suficientemente bem informados. Eles sabem que o que você chama de minha hesitação é apenas a distinção fundamental que fiz no início entre a economia social do passado e a do presente. Uma distinção que eu sustentei sucessivamente por todas as provas com as quais a metafísica, a história, o progresso e até o costume poderiam me fornecer, e para a qual eu tentei, sem sucesso, chamar sua atenção por 2 meses. Em suma, desconsidero tudo em sua carta que não tenha relação direta com a questão em questão e trato apenas dos pontos essenciais. Eu havia definido o capital assim: todo valor estabelecido, seja em terra, máquinas, mercadorias, provisões ou dinheiro, que sirva ou seja capaz de servir na produção. De maneira singular, esta definição lhe convém. Você a aceita, adota. Você teria sido muito melhor se tivesse rejeitado centenas de vezes, juntamente com a antinomia e a filosofia da história, do que ter sobrecarregado seu intelecto com tal fórmula. Não se pode deixar de ver que essa terrível definição fez um estrago terrível em sua mente. Em primeiro lugar, você ainda não a entende em absoluto. Apesar do esforço que eu fiz para explicá-la a você, você não sabe o que é um valor fixo. Caso contrário, teria colocado na boca de uma das pessoas que você nos apresenta a seguinte linguagem: senhores, se vocês desejam meus móveis, meus sapatos, meus pregos, minhas roupas, que são valores fixos, me dê um valor fixo em troca, isto é, 20 francos em prata. No comércio, consideramos como valor fixo uma letra de câmbio, por exemplo, que tem uma base substancial, investida de todos os requisitos legais, emitida por uma parte conhecida e solvente, aceita e, se necessário, endossada por partes igualmente conhecidas e solventes, oferecendo assim uma segurança tripla e quádrupla e suscetível, pelo número e estabilidade de suas garantias, de circulação no lugar da espécie. Quanto mais garantias e aceitações, melhor fixo é o valor. Seria perfeito se todos os cidadãos fossem seus fiadores e tomadores. Tal é a espécie, o melhor valor fixo de todos, pois, além de transportar sua segurança em si mesmo, ele traz a assinatura do Estado, que o coloca em circulação como uma letra de câmbio e garante sua aceitação pelo público. Por analogia, digo que móveis, sapatos e todos os outros produtos se tornam valores fixos, não quando sua produção é concluída e são expostos à venda, como você diz, mas depois que foram avaliados pelas partes de uma transação, seu valor determinado e sua entrega efetuada, e então apenas para quem os compra ou quem concorda em recomprá-los pelo mesmo preço. Assim, como eu disse a você, o produto se torna capital, e é capital apenas para o comprador, quer ele o use como ferramenta ou como elemento de reprodução. Para ele, e só para ele, o produto se torna um valor fixo, em uma palavra, capital. Aqui, senhor, pelo menos tenho a vantagem de não ser contradito. Eu sou o autor das definições, eu sei o que quis dizer com isso, suas próprias palavras mostram como você entendeu. Agora, repito, você não me compreende. No entanto, sem examiná-la de perto, você aceita minha definição de capital como uma boa, você diz que é tudo o que a discussão requer. Você admite tacitamente que capital e produto são, na sociedade,
termos sinônimos, que, consequentemente, toda transação envolvendo crédito se resolve, na ausência de fraude, em uma troca. Duas coisas que você negou no início e que eu congratularia você por ter entendido finalmente, se pudesse acreditar, de alguma forma, que você dá o mesmo significado às minhas palavras que eu. O que poderia, de fato, ser mais produtivo de bons resultados do que esta análise, uma vez que o valor é apenas uma proporção e uma vez que todos os produtos são necessariamente proporcionais entre si, segue-se que, do ponto de vista social, os produtos são sempre valores e valores estáveis. No que diz respeito à sociedade, não há diferença entre capital e produto. A diferença é completamente restrita aos indivíduos. Ela surge de sua incapacidade de expressar em números exatos o valor relativo dos produtos e seus esforços para chegar a uma aproximação. Pois, não se esqueça, a lei misteriosa da troca, a regra absoluta que governa as transações, uma lei não escrita, mas intuitivamente reconhecida, uma regra não convencional, mas natural, é fazer com que nossos atos privados se conformem o máximo possível às leis sociais. Agora, e isto é o que causa minhas dúvidas, esta definição de capital, tão profunda e clara, que você vê como adequada para aceitar, esta identidade de capital e produto, de crédito em troca, destrói completamente, senhor, sua teoria de juros, embora você não suspeite nem um pouco. Na verdade, a partir do momento em que você admite que a fórmula de JB sai, produtos trocam por produtos, é sinônimo desta outra, capital troca por capital, que a definição de capital aceita por você é apenas uma expressão desta sinonímia, que tudo tende, na sociedade, a trazer transações comerciais cada vez mais em conformidade com esta lei. A partir desse momento é evidente, a priori, que o dia chegará em que transações envolvendo empréstimos, aluguel, renda agrícola, juros e coisas semelhantes, serão abolidas e convertidas em trocas, e que assim o empréstimo de capital se tornando simplesmente uma troca de capital, e todos os negócios sendo conduzidos com base em dinheiro, os juros desaparecerão. Definindo o capital dessa maneira, a ideia de usura envolve uma contradição. Isso certamente você teria compreendido, se ao adotar minha definição de capital tivesse dado a ela um único momento de reflexão. Mas acreditar que você refletiria sobre suas próprias ideias, imaginar que, depois de ter admitido um princípio, você admitiria suas consequências, sua tendência e suas leis, é, como descobri com tristeza, enganar-se profundamente. Raciocinar, em sua estimativa, é contradizer aleatoriamente, sem sequência e sem método. Uma ideia escapa por sua mente sem penetrá-la. Você pega uma frase e aplica de acordo com seus caprichos e preconceitos, negligencia a ideia, o germe, que sozinho fertiliza a mente e desvenda dificuldades. Eu não poupei esforços, no entanto, para esclarecer o significado e o propósito da minha definição e para alertá-lo contra ela. Desesperando em fazer a ideia entrar em sua cabeça apenas com a linguagem, reduzia, por assim dizer, a forma de equações algébricas. Pois, o que é a ciência da contabilidade, que usei neste contexto, senão uma espécie de álgebra? Mas como você a trata de maneira tão diferente? Você raciocina sobre contabilidade precisamente como faz sobre valores estabelecidos. Foi reservado para você, depois de ter aceitado uma definição sem entender seus termos, sem perceber suas consequências, negar sua demonstração posteriormente. Mas, senhor, a demonstração é a definição, onde você está, então. Em sua carta de 3 de fevereiro ocorre o seguinte, traço. Partindo desses dados, você elabora a conta de A, B do banco. Certamente, se admitirmos os dados, as contas são irrepreensíveis. Mas os seus dados são admissíveis. Eles estão em conformidade com a natureza das coisas e dos homens. Isso, ousadamente, eu digo a você, é contrário à aritmética e ao senso comum. Nunca, senhor, se você tivesse o menor conhecimento em contabilidade, teria escrito uma passagem como essa. Você teria sabido que, se, como você é forçado a confessar, minhas contas são irrepreensíveis, os dados econômicos nos quais as baseei são no primeiro sistema, que é seu, necessariamente falsos, e no segundo, que é o meu, necessariamente verdadeiros. A natureza da contabilidade é tal que não depende da verdade de seus dados, ela não admite dados falsos, ela é, por si só, e apesar do contador, uma prova da verdade ou falsidade de seus próprios dados.
É por causa dessa peculiaridade que os livros de um comerciante são aceitos no tribunal como evidência, não apenas a seu favor, mas contra ele. Erro, fraude, decepção, em resumo, dados falsos, são incompatíveis com a contabilidade. O falido é muito mais provável de ser condenado com base no testemunho de seus livros contábeis do que na acusação do promotor público. Tal é, como eu disse, a integridade dessa ciência, que eu apontei em meu sistema das contradições econômicas como a mais bela aplicação da metafísica moderna. Você fala de dados falsos. Mas o dado no qual baseei minhas contas é exatamente o seu, o dado do capital remunerado. Este dado, sendo considerado verdadeiro por você, eu o submeto ao teste do livro de contas. Eu faço o mesmo com o dado oposto, que eu defendo. A operação realizada, você a declara irrepreensível, mas como o resultado é contrário a você, você exclama que os dados são falsos. Pergunto a você, Monsieur Bastiat, o que você quer dizer com isso? Certamente, agora não estou surpreso que, por não ver o que continha uma definição, você tenha finalmente descoberto nela algo que não continha e que, tropeçando, tenha caído no erro mais inconcebível. Onde, então, você encontrou nessas contas irrefutáveis, embora em sua opinião os dados sejam falsos, a afirmação de que o sistema que defende é o dinheiro de papel. Desafio você a produzir uma única palavra minha, ao longo desta longa controvérsia, que o autorize a dizer, como você faz, e, acredito, para se livrar do constrangimento, que a teoria do crédito gratuito é a teoria do assignat. Eu não disse uma palavra sobre o sistema que desejo substituir pelo que agora prevalece e no qual ainda vejo a causa de todas as desgraças da sociedade. Você não quis discutir este sistema, você permaneceria em seu próprio terreno. Tudo o que fui capaz de fazer o foi provar, ainda sem me fazer entender, que a prática do juro leva diretamente à prática da gratuidade, e que a hora chegou em que essa revolução deve ser realizada. Meu sistema não esteve em questão em absoluto. Eu argumentei constantemente a partir dos seus dados. Eu me confinei, com você, aos modos e costumes do capital. Leia novamente minha carta de 31 de dezembro, ela não trata do Banco do Povo, mas do Banco da França, aquele banco privilegiado, gerenciado por M. Dargaud, que você certamente não suspeitaria de ser um defensor do dinheiro de papel, ou dinheiro em papel, ou assignats, aquele banco, em resumo, que, desde a combinação dos bancos departamentais e da emissão de notas de 100 francos, tem continuamente acrescentado à sua reserva, que hoje possui 472 milhões de barras e moedas de ouro e prata, que acabará por absorver em seus cofres 1.000 milhões de espécie, se seus gerentes novamente reduzirem a denominação de suas notas e estabelecerem outras filiais, e se os negócios reviverem. É desse banco que falei. É possível que você também tenha considerado isso uma hipótese, e seus 472 milhões de espécie é um sonho. Isto é o que eu disse. O capital do Banco da França é de 90 milhões, sua reserva metálica é de 470 milhões. Ele tem, então, um capital, atual ou garantido, de 382 milhões pertencentes à nação francesa, e sobre o qual o banco não deveria receber juros. Agora, os juros devidos pelo banco aos seus acionistas sendo de 4% sobre um capital de 90 milhões, seus custos de administração, incluindo riscos, sendo de 0,5%, seu dinheiro em espécie acumulando constantemente seu total de emissão excedendo, com segurança perfeita, sua reserva em 1/3, digo que o Banco da França pode, e se pode, deve, ou então será culpado de extorsão e roubo, reduzir sua taxa de desconto para 1% e, ao mesmo tempo, organizar crédito fundiário e comercial. Por que, então, você fala comigo sobre papel moeda, sobre assignats, sobre moeda legal, sobre preço máximo, sobre devedores insolventes, sobre tomadores desonestos, sobre trabalhadores corrompidos e outros pesadelos tolos? O Banco da França pode conduzir seus negócios com prudência e severidade, como tem feito até agora. Isso não é problema meu. Digo que ele pode e deve conceder crédito e desconto, para aqueles a quem tem o hábito de conceder, a 1% ao ano, comissão incluída. Monsieur Bastiat me honrará uma vez entendendo-me. M. Bastiat, para que as notas de um banco sejam aceitas, devem lhe inspirar confiança. Para que possam inspirar confiança, o banco deve ter capital. M. Bastiat, o tempo é precioso. Tempo é dinheiro, dizem os ingleses. O tempo é a substância da qual a vida é feita, diz Lyman Richard. Dar crédito é conceder tempo.
Sacrificar o próprio tempo em favor de outro é sacrificar uma coisa preciosa. Tal sacrifício não pode ser gratuito. Nunca haveria tal sacrifício. Já lhe disse e repito que, no que diz respeito ao crédito, a necessidade de tempo e a dificuldade de obter dinheiro, que essa dificuldade se deve principalmente ao juro exigido pelos agiotas, de modo que se o juro fosse zero, a duração do crédito também seria zero. Agora, o Banco da França, sob as condições impostas pelo público desde a Revolução de Fevereiro, pode reduzir seu juro quase a zero. Quem é que raciocina em círculo, você ou eu? M. Bastiat, sim. Parece-me. Acho que finalmente entendi o que você quer dizer. O público renunciou, em favor do banco, ao direito de juros sobre os 382 milhões de notas que circulam com sua única garantia. Você pergunta se não há maneira de permitir que o público se beneficie desses juros, ou, o que dá no mesmo, de organizar um banco nacional que não receba juros. Se não me engano, foi a observação desse fenômeno que sugeriu seu plano. Ricardo elaborou um plano menos radical, mas semelhante, e encontro em Say estas notáveis linhas, Essa ideia engenhosa deixa apenas uma pergunta sem resposta. Quem receberá os juros dessa grande soma colocada em circulação? O governo. Em suas mãos, seria apenas um meio de aumentar abusos, como sinecuras, corrupção parlamentar, espiões da polícia e exércitos permanentes. Uma empresa financeira, como o Banco da Inglaterra ou o Banco da França. Mas por que fazer um presente a uma empresa financeira já rica dos juros pagos pelo público individualmente? Tais são as questões que este assunto envolve. Talvez possam ser respondidas. Talvez haja alguma maneira de tornar altamente lucrativa para o público a economia resultante, mas não sou chamado aqui para desenvolver essa nova ordem de ideias. Eu mesmo. Senhor, seu J.B. Say, com todo o seu gênio, é um tolo. A questão já está respondida. As pessoas, que são donas dos fundos, as pessoas, que aqui são os únicos capitalistas, os únicos fornecedores de segurança, os verdadeiros proprietários, as pessoas, que sozinhas deveriam lucrar com os juros, as pessoas, digo eu, não deveriam pagar juros. Há algo no mundo mais simples e justo do que isso. Então, você admite, com base na autoridade de Ricardo J.B. Say, que há uma maneira de permitir que o público, cito suas próprias palavras, aproveite o benefício dos juros que paga ao banco, e essa maneira é organizar um banco nacional, que dê crédito a 0%. M. Bastiat, não é isso, Deus me livre. Eu admito, é verdade, que o banco não deveria lucrar com os juros pagos pelo público sobre o capital pertencente ao público. Confesso ainda que há uma maneira de permitir que o público lucre com esses juros. Mas nego que essa maneira seja aquela que você recomenda, ou seja, a organização de um banco nacional. Digo e afirmo que essa maneira é a liberdade dos bancos. Liberdade dos bancos. Liberdade de crédito. Por que, Monsieur Proudhon, suas brilhantes habilidades persuasivas não foram dedicadas a esses objetivos? Eu poupo o leitor de sua peroração, na qual você lamenta minha obstinação e me adjura, com uma graça cômica, para substituir minha fórmula, gratuidade de crédito, pela sua, liberdade de crédito, como se o crédito pudesse ser mais livre do que quando não custa nada. Não há uma gota de sangue em meu corpo, note bem, que se opõe à liberdade de crédito, no que diz respeito aos bancos, assim como no que diz respeito à educação, a liberdade é minha lei suprema. Mas eu digo que, até que a liberdade dos bancos e a concorrência entre banqueiros permita ao público colher o benefício do juro que lhes paga, seria bom, útil, constitucional e totalmente de acordo com a economia republicana, estabelecer, no meio dos outros bancos em concorrência com eles, um banco nacional concedendo crédito temporariamente a 1,5%, correndo o risco do que possa acontecer. Você se opõe a mudar o Banco da França, reembolsando seus acionistas, para transformá-lo neste Banco Nacional que propõe. Então, deixe o Banco da França fazer restituição dos 382 milhões de espécie que pertencem ao público e dos quais ele é o único detentor. Com 382 milhões, poderíamos muito facilmente organizar um banco, o que você pensa? E o maior do mundo. Em que aspecto, então, este banco, formado pela associação de todo o povo, não seria livre? Faça isso sozinho, e quando você tiver tocado este gato revolucionário, quando tiver assim decretado o primeiro ato da República Democrática e Social,
Eu me comprometo a deduzir para você as consequências desta grande inovação. Você então saberá qual é o meu sistema. Quanto a você, Monsieur Bastiat, que, sendo economista, zomba da metafísica, da qual a economia política é apenas expressão concreta, que, sendo membro do Instituto, não está familiarizado nem mesmo com a filosofia do seu século, que, sendo autor de uma obra intitulada Harmonias Econômicas, provavelmente em oposição às minhas contradições econômicas, não tem noção das harmonias da história e vê no progresso apenas um fatalismo desolador, que, sendo defensor do capital e dos juros, é totalmente ignorante dos princípios da contabilidade comercial, que, finalmente, concebendo, através das circunlóquios de uma imaginação confusa e com base na autoridade de seus autores mais do que em sua própria convicção profunda, que é possível organizar, com fundos públicos, um banco que conceda crédito sem juros, continua, no entanto, a protestar, em nome da liberdade de crédito, contra a gratuidade de crédito. Você é, sem dúvida, um bom e digno cidadão, um economista honesto, um escritor consciente, um representante leal, um republicano fiel, um verdadeiro amigo do povo, mas suas últimas palavras me dão o direito de lhe dizer, Monsieur Bastiat, que, cientificamente, você está morto. Algumas observações. Vários meses após o encerramento desta discussão, M. Proudhon, em nome de uma empresa industrial, solicitou do governo uma garantia de juros de 5%, para uma certa empresa de transporte entre Chalons e Avignon. Chocado com tal empresa por parte do apóstolo do crédito gratuito e da anarquia, Bastiat manifestou sua impressão em uma carta ainda não publicada, cujas linhas finais reproduzimos. M. Proudhon, lamentando a fraqueza de minhas faculdades intelectuais, disse, quanto a mim, prefiro 1000 vezes ser suspeito de insinceridade do que me ver privado dos mais gloriosos dons do homem, aqueles que constituem sua força e sua essência. Sem dúvida, M. Proudhon conhece seus próprios negócios. Eu aceito a distribuição. Para mim, a humilde inteligência que Deus me concedeu, para ele, já que é o que ele prefere, ser suspeito de insinceridade. Uma vez que Proudhon acabou de explicar que, em sua opinião, o capitalista individual não deve ser culpado por cobrar juros enquanto o banco mútuo ainda não foi estabelecido, não é óbvio que este episódio represente alguma hipocrisia por parte de Proudhon. Proudhon esteve enganado em sua conjectura sobre as harmonias. Bastiat não escreveu as harmonias em oposição às contradições econômicas, uma vez que em 5 de junho de 1845, ou seja, antes do surgimento das contradições, ele comunicou, em uma carta a um amigo, sua intenção de escrever harmonias sociais. Vamos também lembrar que Bastiat era apenas um membro correspondente do Instituto,